Amados, eu convido vocês, por favor, estarem abrindo a palavra de Deus comigo no primeiro salmo, ao qual foi pregado na sexta-feira, ok? Eu não sei se os irmãos se recordam acerca do tema deste salmo, mas pastor, por que o senhor vai pregar novamente o salmo primeiro? Porque por esses dias, o Senhor tem falado muito comigo sobre esse salmo. Inclusive eu fui confrontado com esse salmo. A palavra de Deus nos confronta, mediante as circunstâncias que se levantam contra nós, para realmente nós entendermos o que é ter Deus na nossa vida, ter Cristo na nossa vida. Então nós vamos à leitura do Salmo 1, acompanhe comigo, por favor, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso o perverso não prevalecerão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos fazer mais uma oração. Antes disso, vou tomar um golinho de água, por favor, com licença. Curve a sua cabeça e oremos a Deus. Senhor nosso Deus e bendito Pai, e aqui está o texto das Sagradas Escrituras, ó Pai, e a inspiração vem do Teu Espírito, Pai. Por isso nesta manhã, Senhor, fala ao nosso coração aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, que estejamos atentos à Tua santa palavra, para recebê-la, mas também para praticá-la, Pai. Em nome de Jesus, assim eu te peço, tira toda a distração, e que aqui, Senhor meu Deus, nós possamos, ó Deus, nos alimentar o máximo possível desta mensagem. Em nome de Jesus, assim nós te pedimos e te louvamos para todo sempre. Amém. Quero lembrar os irmãos, por favor, que estejam clamando pela mãe da nossa irmã Marluce, que não está bem, a Mara também, que não está bem, que está na UTI, o nosso irmão Júnior, ok, que está lá no litoral de São Paulo, que carece das vossas orações. Quem mais? Pastora Deviline, a sua filha, ok, pastor Rony também, estejam colocando em oração. Nós levantamos um clamor no início do culto aqui por essas pessoas que estão passando por essa dificuldade, porém, nós cremos que o Senhor está na direção de tudo, né, amados? Amém, queridos? Amados, o tema para essa pregação é: escolha um caminho e verás o que te espera. Nós sabemos, queridos, que em toda a nossa vida nós temos que fazer escolhas. Todos os dias nós fazemos escolhas. Quando, por exemplo, você acorda, querido, qual é a primeira coisa que você faz? Eu vou falar das mulheres, né? Vamos falar das mulheres. Quando ela tem que sair, ela olha para o closet, né? E vê aqueles milhares de pares de sapato. Um desses vai ser o escolhido, para que ela venha calçar e sair. Então já inicia-se o dia, queridos, escolhendo algo, escolhendo a roupa. Hoje eu vou tomar um café, mas não vou colocar leite no café. São escolhas que fazemos. E muitas das escolhas que nós temos que fazer são escolhas importantes para a nossa vida, porque toda escolha vai trazer um resultado. Resultado esse, querido, que são consequências daquilo que nós vamos escolher. E eu acho propício a esse salmo, porque é um salmo de sabedoria, porém, o tema que esse salmo tem, o salmo 1, abrange desde Gênesis a Apocalipse. Por quê? Porque fala-se de pessoas
e de escolhas. Nós vamos falar nesta manhã acerca de 2 estilos de vida. E cabe a nós refletirmos acerca desses 2 estilos de vida, desses 2 caminhos, ao qual nós vamos escolher, e saber a importância de cada um, e qual é a consequência desses caminhos, aonde vai nos levar esses caminhos. E na Bíblia toda está descrito isso. Como por exemplo, quando falamos de 2 estilos de vida, nós vemos aqui um paralelo importante em Jeremias 17, do verso 5 ao verso 8. E o que diz lá? Diz assim: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como uma tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos, no deserto, e na terra salgada, inabitável. Aí depois disso vem aquele que segue ao Senhor, o paralelo. Aquele que não segue ao Senhor, que o seu coração está distante, já no início fala: maldito o homem que confia no homem. Agora, aqueles que confiam em Deus, a Bíblia vai descrever nesse capítulo de Jeremias 17, versos 5 ao 8, que ele é bendito. Diz assim: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como uma árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga e nem deixa de dar frutos. Ao paralelo. Enquanto, queridos, há 2 vidas, nós pensamos também de algo importante, queridos, que é a descrição que Lucas faz acerca das irmãs Marta e Maria. Uma que escolhe a boa parte de estar com Cristo, seguindo as instruções de Cristo, e a outra que está preocupada com os seus afazeres. O próprio Cristo diz que quando Maria está aos pés dele, que ela escolheu a melhor parte. Nós vemos o paralelo entre as 2 vidas. Enquanto nesse salmo, queridos, fala de algo muito interessante, porque são 2 caminhos da vida. A vida da pessoa que é fiel e a vida da pessoa que não é fiel a Deus. E vai trazer coisas importantes. Quando, por exemplo, nós olhamos para esse salmo, nós podemos trazer uma pergunta a respeito desse salmo, que é: aonde está a verdadeira felicidade? Aonde está a verdadeira felicidade? Quando, por exemplo, você lê no primeiro verso dizendo assim: bem-aventurado é o homem. Quando fala de bem-aventurado é o homem, está falando daquele que é feliz. Mas feliz por quê? Porque ele escolheu estar com Cristo. E se ele escolheu estar com Cristo, nós vemos na primeira parte que a felicidade, a plena felicidade, ou a felicidade verdadeira, é estar em Cristo, é escolher os caminhos de Deus. O homem que é feliz é aquele que vive nos caminhos de. Então, aqui já a palavra que faz descrição da felicidade, onde nós fizemos essa pergunta: onde está a verdadeira felicidade? A verdadeira felicidade é daquele que já escolheu a Deus. Porque bem-aventurado é o homem o quê? Que não faz ou que não distancia o seu coração perante o Senhor. Enquanto a segunda parte deste versículo que diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando nós falamos acerca disso, nós falamos de uma degradação do pecado. Aonde é que o pecado leva o homem que não tem Deus? Mas pastor, nós somos pecadores. Mas queridos, quando nós entendemos que aquele que, por exemplo, é escravo do pecado, ele tem uma vida diferente. Porque aqui há uma degradação. O caminho do pecado nos leva de mal a pior. Quando fala, por exemplo, sobre andar, né? Quando nós falamos sobre andar, é interessante aqui porque fala de 3 coisas: aquele que anda, aquele que se detém
e aquele que se assenta. Esse é o caminho daquele que não escolhe viver com Cristo, porque ele vive uma vida degradante, uma vida decaída, que vai de mal a pior, enquanto, queridos, a palavra fala sobre isso, e é interessante porque a palavra nos faz entender, querido, que em Salmo diz que maldito não, um abismo chama outro abismo, porque viver sem Deus é viver sobre abismo, debaixo de abismo. Amados, é muito interessante quando nós olhamos para esse Salmo, porque aqui nós vemos uma vida degradante, uma vida que vai de mal a pior, daqueles que escolhem não ser fiéis a Deus. Mas pastor, no hebraico as palavras parecem que são as mesmas descritas para estas pessoas, ou para esse sentido de que está falando aqui, que fala dos pecadores, que fala aqui sobre os ímpios, mas quando na última referência falando sobre os escarnecedores, está falando já de pessoas que não têm temor nenhum, que comete o pecado, e o pecado é algo normal para essas pessoas. Esses são os escarnecedores, e nós temos que entender, queridos, que isso é muito grave, amados, enquanto, queridos, nós não entendemos acerca do pecado. O pecado, amados, nos leva à ruína. Em João 8,34 diz assim: diga a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Quando as pessoas vivem uma vida de pecado, estão escravizadas pelo pecado, elas vivem de mal a pior. O pecado leva à degradação, e até chegar a um ponto que esta pessoa já não está mais sentindo o temor de Deus, já não tem mais respeito por Deus, e isso é grave, enquanto a insensibilidade espiritual, tudo é normal para esta pessoa, tanto faz estar na igreja como faz estar no mundo, bebendo ou usando drogas. Estar na igreja é a mesma coisa. Sabe o que significa isso, querido? O último grau desta caminhada, desta decaída, é ser um escarnecedor, é viver tendo o pecado como algo normal. Eu vou cometer um erro, e esse erro para mim é normal. O pecado se torna algo normal. O pecado nos leva à degradação. A pessoa vai de mal a pior, queridos. Enquanto isso, uma pessoa que vive no pecado, querido, ela é escravo do pecado. Romanos capítulo 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte. Mas entenda, enquanto isso, enquanto há uma saída, enquanto Deus está falando ao nosso coração a respeito daqueles que vivem presos pelo pecado, ainda há uma saída, pastor. Qual é a saída? Romanos 6, 23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E se porventura você está preso no pecado, ou alguma situação que se levantou contra a sua vida, você tem que levantar as mãos e confessar o seu pecado, e voltar, querido, para uma vida santa, uma vida, querido, limpa, diante da presença de Deus. Enquanto há tempo, querido, se volte e confesse o pecado, amados. Deixe o pecado de lado e vive uma vida santa, uma vida com Deus, uma vida que vai te trazer a felicidade plena. Porque, pastor, o que é ter felicidade? Ter felicidade é ter Deus no coração. Quando nós temos o Senhor na nossa vida, nós vivemos em uma felicidade plena. Nada pode roubar esta felicidade. A pessoa pode morar, querido, na casa mais pobre do mundo, mas se ela tem Deus, querido, ela tem a plena felicidade, ela tem a alegria verdadeira, ela está sorrindo, não por aquilo que ela tem, mas por aquilo que ela vive, que é Cristo que está sobre a vida desta pessoa. Pastor, eu tenho carro, tenho casa, eu tenho tudo, vivo em uma felicidade plena. Não, você não vive uma felicidade plena se você não tiver Cristo. Você só vai viver em uma felicidade plena se você tiver Jesus na sua vida. Porque dinheiro não traz felicidade. Nos faz viver bem, mas não traz felicidade. As pessoas moram numa mansão e não tem Jesus, e não sabe o que é alegria, não sabe o que é uma felicidade plena.
E por isso nós temos que entender aqui, queridos, o que faz menção acerca desse verso primeiro. Verso primeiro faz a descrição de que a felicidade plena está em escolher a Deus e não andar, não se deter, não se assentar na roda dos escarnecedores. Mas pastor, está falando sobre o quê? Eu não posso conversar com alguém que não pertence à igreja, alguém que não é cristão. Não, queridos, você não pode participar do que esta pessoa participa. Você não pode participar do pecado que ela comete. Você pode conviver com esta pessoa de forma saudável, você escolheu o Senhor, mas agora a tua vida é para Cristo, não é para o mundo. É por isso que temos que entender, enquanto isso, amados, que se nós queremos viver uma vida feliz, amados, nós temos que viver sobre essa obediência. Sobre essa obediência. Ser feliz é ter Jesus. O pecado nos leva a uma degradação profunda, ao fundo do poço, mas ainda há uma saída. Enquanto isso, querido, Cristo é a nossa saída. Se nós confessarmos os pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Versículo 2: todo aquele que escolhe Cristo tem que sentir prazer enquanto a palavra e a presença de Deus. Pastor, eu não sinto prazer em ler a palavra. Pastor, eu não vejo nada de feliz em ler a Bíblia ou em oração. Quando você pensa sobre isso, você pode entender uma coisa: a sua vida precisa de uma mudança. Ah, pastor, eu sou crente, mas como eu posso ser crente na boca e na prática não ser? Como eu posso dizer que eu sirvo a Cristo e não praticar o Evangelho de Cristo? Então eu não vivo com Cristo. É interessante, enquanto essa palavra nós estamos fazendo menção de dois estilos de vida, daquele que serve e aquele que não serve, aquele que é fiel e aquele que é infiel. Pois o Senhor está nos chamando a atenção a respeito disso, porque nós precisamos viver esta palavra. O versículo 2 vai dizer o seguinte: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Sentir prazer na palavra de Deus, sentir prazer enquanto vira o culto, porque a alegria toma o seu coração. Você sabe que você veio aqui não para servir a homens, mas você veio aqui para oferecer um culto a Deus, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que soprou sobre a sua vida o fôlego de vida. Enquanto ao estilo pecaminoso, enquanto o estilo daqueles que estão afastados de Deus é dizer: não, eu não sinto prazer nenhum enquanto a presença de Deus. Pastor, não tenho vontade de orar. O diabo tem se levantado contra a sua vida, porque, querido, o diabo tenta roubar este tempo de oração, enquanto nós não conseguimos orar mais. É o diabo que está roubando, ou é a preguiça que está roubando? Pastor, eu tenho preguiça de orar. Para com isso, crente. Preguiça de orar, preguiça de se relacionar com Deus, preguiça de ler a palavra de Deus. Eu sou ocupado demais para isso, pastor. Peraí, queridos, nós temos que começar a colocar hábitos saudáveis sobre a nossa vida, enquanto a nossa vida cristã. Se eu digo que eu sou crente, eu preciso viver essa vida cristã, eu preciso praticar. Se eu não pratico, eu me torno hipócrita. Enquanto isso, pastor, eu sou hipócrita. Claro, se eu digo que eu sou cristão e não vivo a vida cristã, eu me torno hipócrita. Jesus falou isso com os religiosos. Jesus comparou os religiosos a sepulcros, que por dentro existem coisas mortas, por fora está belo, cheio de flores, mármore, lápide tudo bonitinha, mas por dentro não tem vida. É triste isso, mas enquanto isso nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo precisa estar na nossa vida. Nós precisamos tomar uma posição enquanto isso. Por isso que a palavra está dizendo, é por isso que o tema é esse, queridos: escolha um caminho e verás o que te espera no final de tudo. Porque se você escolhe viver uma vida sem Cristo, o resultado vai ser totalmente diferente daquilo que você pensa. Pastor, eu quero bênção. Quer bênção? Viva uma vida cristã verdadeira. Sinta alegria no Espírito. Sinta alegria, o prazer de estar na presença de Deus, de cultuar, de vir aos cultos. Sinta prazer na oração. Se deleite no Senhor. Coloque a tua vida em Deus.
Nós precisamos viver essa vida cristã. Não podemos deixar que o diabo venha roubar, porque o sentido dele roubar o nosso tempo de oração, de relacionamento com Deus, é fazer com que você saia do campo de batalha. Na quarta-feira eu falei sobre isso. Estamos falando sobre campo de batalha, sobre libertação. Enquanto a isso, queridos, o diabo tenta roubar esse tempo. Ele tenta fazer com que você não seja constante, porque ele sabe que se você é constante no campo de batalha, é ele que tem que cair por terra. Mas se ele sabe que você é inconstante em oração, em palavra, ele já pegou o teu ponto fraco, e ele vai tentar contra a sua vida para arrancar você do campo de batalha. Se você é tirado do campo de batalha, ele saqueia toda a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus bens e todas as coisas que você tem, porque ele entra, querido, mas ele entra, amados, com um sapatinho de algodão, e quando ele está dentro, ele vai com os 2 pés no peito da pessoa, é para derrubar, é coisa, querido, terrível, é derrubar de uma vez, é destruir a vida, o casamento, os relacionamentos, é acabar com a nossa vida. Porém, se nós sentimos prazer, escolhemos ao Senhor, vivemos uma vida santa, orando, buscando a palavra de Deus. Mas pastor, eu preciso ser perfeito para isso. Não, nós não somos perfeitos, querido, porém, nós estamos buscando estar mais próximo à semelhança de Cristo. E eu não posso pensar, querido, pastor, mas eu não oro porque eu sou pecador, eu não oro porque eu não leio a palavra. Não, querido, quanto mais você busca a palavra, mais você é revestido do poder, mais você encontra o respaldo bíblico, mais você profetiza, mais você guerreia, querido, porque em Efésios diz que a espada do Espírito é a palavra. Quando você está com a espada empunhado no campo de batalha, o diabo tem que fugir da sua vida, porque você pratica. É interessante enquanto isso, mas o próprio Jesus faz um paralelo, enquanto uma parábola, dizendo assim, que aquele que ouve a palavra e cumpre é semelhante àquele que construiu a sua casa na rocha. Vem o vento e não derruba. Aonde a sua casa está firmada? Pastor, está firmado na geleia, então o negócio está ruim. Então você precisa firmar, você precisa fortalecer em questão disso. Você precisa entender que Deus tem algo sobre a sua vida, mas você não pode parar. Você não deve parar enquanto isso, porque o diabo quer derrubar a sua vida. Tome cuidado enquanto o prazer que você tem, o desejo que você tem. Pastor, eu tenho desejo, mas desejo não é o suficiente. Tem que ter esforço. Eu dei o exemplo disso, de muitas vezes eu tenho falado sobre isso. Quando você tem a vontade de comer um bolo, você fica deitado no sofá, aí você fala, eu estou com desejo de comer bolo, mas se você não levantar e pegar os ingredientes, não vai acontecer o bolo, você não vai conseguir fazer. Mas quando você reúne tudo, você levanta, você toma atitude, você se esforça para isso, que acontece? Todo o seu esforço é praticado, todo o seu desejo é praticado no esforço, aí você alcança. Porque não adianta eu dizer, mas o pastor, eu tenho desejo de servir a Deus e nunca levantar da cadeira para fazer nada. Pastor, eu tenho desejo de fazer isso, mas não adianta só o desejo, tem que se esforçar. Você tem que ter o prazer, mas a Bíblia está dizendo aqui no Salmo, querido, que não é só o prazer, mas é meditar nela dia e noite. É você viver esta palavra. É você levantar, meditar na palavra de Deus. Eu acho algo interessante, enquanto um costume que existe há mais de 2.500 anos, que é um costume chamado Lectio Divina. Existe uma pregação chamada Lectio Continua, que é uma pregação que é de capítulo em sequência. Você vai pregando. Existem pregadores que pregam o livro, muitas vezes isso demora mais de meses, até anos, pregando um livro da Bíblia, capítulo por capítulo. Mas existe um costume que se chama Lectio Divina, que foi praticamente sistematizado por um monge. Que é isso, pastor? Monge? Cristão, da época em que ali eles estavam buscando a cada dia a palavra de Deus. Mas no Velho Testamento existe esse costume, enquanto Neemias que lia a palavra, orava, porque é isso.
É quando uma pessoa, ela vai à oração, ela leva a Bíblia, ela faz a leitura da palavra, ela fica sentada, ela ora, pede entendimento para o Espírito Santo, e aí ela lê de novo, ela faz mais orações, ela está orando junto com a palavra, e vai entendendo aquela palavra, porque o Espírito Santo vai colocando aquela palavra no coração dessa pessoa. É importante, enquanto isso, pastor, eu faço a leitura da Bíblia, mas entenda, medita nela dia e noite. Você precisa pegar esta palavra, fazer a leitura. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que essa palavra está dizendo isso? Faça perguntas ao texto, ore a Deus, Senhor, me dá um entendimento disso. Bem-aventurado, mais do que feliz. Então eu vou entender sobre o que é essa palavra. Mas muitas coisas eu não entendo ainda, pastor. Mas você precisa meditar na palavra, de dia e de noite. Esteja no seu coração a palavra, na sua boca, no seu caminhar, em todas as horas do seu dia, andando e falando da palavra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Está em lugar de perigo. Pastor, eu estou em lugar de perigo, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus está conosco. Pastor, mas o Salmo 121, elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pastor, que coisa tremenda, pastor. Ele nos socorre, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa segurança. Enquanto eu vou passando por lugares de perigo, Ele nos guarda, queridos, Ele nos protege, Ele providencia. É isso que eu digo, se relacionar com esta palavra, sentir prazer nesta palavra, medita nela dia e noite, querido, porque você vai ver o fortalecimento sobre a sua vida, promessas que estão sobre a sua vida, que você ainda nem sabe que estão. Quando, por exemplo, eu preguei, amados, no Salmo 22, no domingo, faz referência à crucificação e à ressurreição de Cristo, é um paralelo de que Davi está vivendo, e sabe o que isso significa? É como de forma profética Davi tivesse dado um passo adiante, 1000 anos, para falar sobre a crucificação de Cristo. A palavra é profética, tem coisas que Deus tem revelado sobre você, do que vai acontecer amanhã, lá adiante. Você está pensando no hoje, mas eu estou passando por dificuldade, pastor, eu não entendo. Enquanto Deus já revelou, queridos, já colocou a promessa e você não sabe. Deus colocou nas tuas mãos e você não sabe que você tem promessa, a tua casa tem promessa, os teus filhos têm promessa, o teu casamento tem promessa. Mas pastor, ainda não aconteceu. Olha a promessa de Deus para a tua vida, para a tua casa, querido. Se agarre à palavra de Deus e a promessa que Deus colocou sobre a tua vida, e comece a viver hoje aquilo que Deus vai te dar amanhã. Libertação é cura. O que é? Salmo 53, Ele levou sobre si as minhas dores. Aí começa você a profetizar acerca da palavra e orar, a ter o hábito, buscar, sentir prazer na lei do Senhor, meditar nela dia e noite, mas praticar esta palavra, porque a única forma, querido, que nós entendemos de ter uma vida santa, uma vida agradável a Deus, é escolher ao Senhor. No que você tem prazer? Você lembra daquele questionário? Não sei se os irmãos lembram disso, mas na minha época, quando era criança, e as meninas queriam conhecer quem a gente era, criança, fazia aquele questionáriozinho: quantos anos você tem? Qual é o seu hobby? Né? Lembra disso? Aí você falava: eu gosto de fazer isso. Onde está o teu prazer? O que você mais gosta de fazer? Pastor, eu gosto de, quando chega no domingo, pastor, eu gosto de lavar o meu carro e deixar ele assim, aquela máquina brilhando. Às vezes a gente se agarra a prazeres deste mundo, não que você não deva fazer isso, mas as prioridades ficam de lado, e nós achamos que é importante algumas coisas na nossa vida, sendo que nós não colocamos em primeiro lugar as prioridades, não avançamos para o alvo. Essas coisas são importantes, mas entenda, quando nós damos ouvido e colocamos em prática a palavra, nós buscamos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E qual é o resultado disso, pastor? O resultado daquele que escolheu a Deus. O verso 3 diz assim: ele é como uma árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo
dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o quanto ele faz, o que acontece? Será bem sucedido. Olha o que a Bíblia diz, querido, é importante sobre isso, e nós não entendemos isso. Mas pastor, eu coloquei a mão e não deu certo, porque muitas vezes nós fazemos do nosso jeito. Aí Deus está te dando livramento, e você não entende, não deu certo, será que não é livramento? Você queria que desse certo, mas lá adiante Deus sabe o que vai acontecer com a sua vida, Deus sabe o quanto vai se perder, aí Ele te dá livramento. Mas o interessante é que o resultado desse tipo de vida, em escolher o Senhor, é como a de uma árvore, onde tem estabilidade, sendo firmemente plantada, produtiva, simbolizada pelo fruto da árvore, a prosperidade em todos os seus atos. Pastor, tem uma área da minha vida que está difícil. Espera aí, será que você entregou algumas áreas da sua vida e outras não? Porque quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu estou entregando tudo, não adianta dar metade. Aí eu não deixo Deus trabalhar, aí eu não deixo Deus fazer na minha vida. Pastor, espera aí, Deus pode entrar dentro dessa área, mas nessa não pode. Espera aí, então você está vivendo fora da direção de Deus. Você está vivendo debaixo dos teus próprios desejos, dos teus próprios planos. O profeta quis tocar a bateria, agora saiu correndo aí. Aleluia! Qual é o resultado desta vida? Que tudo que ela faz, tudo que ela faz, ela será bem sucedida. Olha que interessante isso. Mas pastor, existem coisas na minha vida, será que realmente nós estamos convertidos ou nós estamos convencidos? Porque muitas vezes nós estamos convencidos, não, eu sou crente, pastor. Mas que crente? O crente que vive no raso, ou crente que vive no profundo? Pastor, ainda não tomei a decisão quanto isso. E é por isso que nós estamos falando sobre escolhas. Escolha e verás. Porque quando você escolhe, você vai ver o fim, as consequências, o resultado da tua escolha. Olha que em Salmo está dizendo, nós vemos aqui o resultado de uma vida com Deus, daquele que escolheu Deus. E a vida daquele que não escolheu Deus, pastor? Aquele que diz que está, mas não está. Aquele que diz que é fiel e não é fiel. Aquele que diz que é crente, mas não vive a palavra. Está descrito a partir do verso 4 ao verso 5. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso o perverso não prevalecerá no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Mas pastor, todo mundo é pecador. Espera aí, nós temos que voltar naquela palavra de Romanos, em João capítulo 8, verso 34. Jesus disse assim: digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas é aquele crente, pastor, que ele peca e vem desesperado diante de Deus e fala assim: Deus, me perdoa. Esse é aquele que alcança a misericórdia, é aquele que alcança o perdão de Deus, porque o temor ainda está sobre o seu coração a respeito do pecado. Ele sentiu que ele pecou. O problema é quando nós pecamos e não sentimos mais. Então eu tenho uma vida fora da direção de Deus. Enquanto isso, eu começo a sentir que não tenho aquele compromisso mais. E tem pessoas, querido, que já não vivem mais na presença de Deus, que a igreja virou como um clube, que está ali simplesmente para ver a beleza do irmão, a beleza da irmã,
que está ali simplesmente para olhar para o pastor e dizer: uau, glória a Deus, aleluia, é isso aí, pastor. Mas quando sai da igreja, o pastor falou aquilo, mas não dá certo, não bate com a minha vida, não tem como viver isso. Tem como viver quando você entrega totalmente a sua vida a Cristo. Mas quando eu começo a viver desta forma, nós vemos aqui no verso 4 um contrasta-se fortemente com o homem feliz. Os ímpios são todos aqueles que estão fora de Cristo, são como a moinha que não tem vida, não tem conteúdo, e que facilmente é levado por qualquer coisa. E qual será o final do ímpio? Olha o que diz no verso 5: não prevalecerão no juízo. A vida que não tem Jesus, a vida que não quis Jesus. Um dia eu estava ouvindo um pastor falando sobre isso, que todos sabem quem é Deus, que todo ser humano foi criado com isso. Todo ser humano sabe quem é Deus, mas no sentido da perspectiva daquilo que Ele mesmo criou. Há uma necessidade muito grande no ser humano a respeito de Deus, porém, ele busca em outras coisas até que ele vem encontrar num próprio Deus. Pastor, eu estou buscando, pastor, a minha felicidade, eu estou indo para um lugar e assim, assado. Se não tiver Deus, não adianta. Porque a felicidade está em Deus. E se contrasta totalmente fora do padrão daquele que vive com Deus. Porque não tem conteúdo. Versículo 5: o resultado da vida do ímpio é a punição eterna. Apocalipse 20, verso 11 e 15 fala sobre esse juízo. Ainda há tempo. Escolhe e verás o que te espera. Versículo 6: existem apenas dois caminhos, com dois destinos diferentes. É nossa atitude para com Cristo que determina as consequências. É a nossa atitude perante Cristo que determina as consequências. O que você vai escolher nesta manhã, se você estiver em cima do muro, enquanto isso, há uma vida cristã, você vai escolher nesta manhã, porque a palavra foi exposta, porque a palavra foi pregada, não é por causa do pastor Juliano, mas é a palavra que está falando. Eu não sei o que você vai escolher nesta manhã, mas você não pode ficar em cima do muro. Você não pode ser o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Você não pode ser o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim. Não. Cristo quer tomar a sua vida, e a escolha é nesta manhã. Deus está falando com você nesta manhã a respeito disso. Você precisa fazer uma escolha. Escolha e verás o que te espera. Cristo está com os braços abertos, te esperando. Deus nunca te rejeitou, mas muitas vezes nós rejeitamos a Deus e a sua palavra. Falamos que amamos a Deus, mas fazemos tudo ao contrário desse amor. E hoje é a decisão, hoje há uma escolha, e nós precisamos decidir. Não podemos deixar de decidir. Não podemos sair daqui da igreja sem tomar uma decisão enquanto isso. Porque nós sabemos o fim daqueles que não têm Cristo. Pastor, mas eu não sei porque eu não tenho força. Espera aí. Jesus venceu por ti, deu a vida, e agora você não pode dar a sua vida por Ele. Ele viveu por ti, você não pode viver por Ele. Nesta manhã,
é o dia crucial da sua vida. É o dia que vai mudar completamente a tua forma de agir. Se você decide por Cristo, verás o final de tudo, o que te espera. Se você não decide por Cristo, você vai ver também qual será o teu final. Qual será? Pergunta para o seu irmão, qual será o teu final? Meu Deus. Eu não sou o detentor da verdade, querido. Simplesmente Deus é a verdade, Cristo é a verdade, a palavra é a verdade. Somente estou falando daquilo que é a palavra de Deus. Ele é a verdade. É hora de escolher uma vida com Cristo ou uma vida sem Cristo. Se coloca de pé nesta manhã. De manhã, enquanto eu estava fazendo discipulado, eu vinha contando um pouquinho sobre a minha vida. Contando um pouquinho sobre a minha vida. De muitas coisas que aconteceram comigo. E como o Senhor preparou, como o Senhor planejou tudo. Desde o momento em que eu levantei as minhas mãos e disse: Senhor Jesus, eu te recebo como o Salvador da minha vida. Parece que esse ato foi algo muito simples, mas a minha vida mudou completamente, porque eu escolhi viver com Cristo. Então eu passei a pensar sobre o que faria Cristo feliz, o que agradaria a Deus. E isso na minha vida toda eu fico pensando sobre isso, porque eu tenho muito temor enquanto isso, o que agrada a Deus. Quando eu tenho uma atitude, eu penso: o que agrada a Deus realmente? Deus vai ficar feliz por aquilo que eu estou fazendo? Confesso que algumas coisas eu não tive o controle, porque assim, até eu aprender que Cristo é o dono da minha vida, e me debater por muitas coisas que eu tomei atitudes erradas, e depois entendi que tinha que ser por Cristo Jesus, e saber que eu precisava agradar a Deus e não aos homens, isso foi fundamental na minha vida. Até hoje eu penso sobre isso. Todas as decisões, tudo que eu faço, será que agrada a Deus? Senhor, eu tenho caminhado conforme a tua vontade? Se porventura o pecado tem te tomado, tem tentado arrancar você da presença do Senhor, nesta manhã, Deus está dizendo para você a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você tivesse a oportunidade, se Jesus fisicamente aparecesse aqui na igreja, aqui, ele está aqui, a Bíblia diz que ele está aqui, mas se fisicamente ele aparecesse aqui, queridos, eu ia me lançar aos pés do Senhor. Eu ia dizer: Deus, Jesus, eu preciso tanto de Ti. Perdoa os pecados que tenham cometido, as falhas, porque eu quero fazer somente a sua vontade. Imagine, Jesus está aqui, e nesta manhã Ele quer saber o que você vai decidir. E por esta decisão, se você não tiver força para conduzir a sua vida, Ele pega na tua mão e diz: vem comigo, porque eu vou te fazer vencer nesta batalha. Fecha os teus olhos, oremos ao Senhor.
Senhor, nesta manhã, nós podemos sentir a tua santa presença. Eu sei que tu estás aqui, Senhor Jesus. Eu sei que o teu Espírito Santo está aqui. E mediante a esta palavra, Senhor, talvez existam pessoas que não têm forças para caminhar e não querem viver uma vida sem a tua presença, mas não têm força para praticar a tua palavra, não tem prazer na tua palavra, Deus, mas ela diz: Senhor, eu não tenho como fazer, mas o Senhor nesta manhã pega esta pessoa pelas mãos, ó Pai. Assim como o Senhor fez com Pedro, quando Pedro estava afundando, Jesus. Pega esta pessoa, Pai, não deixe com que as águas dos problemas, das situações, do pecado, venham afundar e afogar esta pessoa. Mas, Senhor, Tu és o único que pode fazer esta pessoa, Senhor, vir à tona, Pai, e conseguir forças em Ti para vencer o pecado, para viver uma vida contigo, uma vida santa, uma vida, Senhor meu Deus, de prática da Tua palavra, não somente de palavras, mas amar com a prática, com a vida, Senhor meu Deus, em Ti, Senhor. Perdoa os pecados que cometemos, perdoa os pecados que cometemos. Muitas vezes nós não temos forças, palavras que falamos que desagradam o teu coração, atitudes que temos, Senhor meu Deus, que muitas vezes nos compromete a dizer que nós não temos o Senhor. Porém, quando temos o Senhor, Pai, quando entregamos completamente a nossa vida, nós sentimos o prazer de estar na casa do Senhor, nós sentimos o prazer de cultuar a Ti, nós sentimos o prazer de praticar a Tua palavra e dizer que verdadeiramente, Senhor, somos livres pela, Senhor, a Tua palavra, a Tua verdade. Ah, Senhor, esta semana está começando, ó Pai, e nós não queremos começar, ó Pai, Senhor meu Deus, com uma vida velha. Nós não queremos começar esta semana, Pai, distante de Ti, mas queremos iniciar esta semana, neste domingo, praticando a Tua santa palavra, vivendo como cristãos verdadeiros, debaixo da direção do Teu Santo Espírito. Por isso, nesta manhã, Deus, a cada vida que se compromete aqui, ó Pai, dê forças, livre-os do mal, guarde-os em Ti, ó Deus, proteja estas vidas, ó Pai, para que vivam uma vida debaixo da direção do Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, assim nós cremos, e em nome de Jesus nós louvamos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Diga amém.